Parte 3. Esboço de História Política. Da Independência à República. Parte 2. Os debates da Constituinte principiaram malignados, desde os primeiros dias, pelo lirismo revolucionário dos que a compunham. Insurgindo-se contra o Ministério Andrada no impugnar as medidas repressivas que este resolvera, a oposição parlamentar acarretou-lhe a queda após sucessivos reveses, já retirando-lhe a confiança ao eleger-se à mesa, toda com adversários, já favorecendo a absolvição dos desterrados políticos, já repelindo um imponderado projeto de suspeição contra os portugueses domiciliados, que tivera, lastimavelmente, o apoio da palavra inflamada de Antônio Carlos. Apeando-se do poder, a trindade ilustre dos Andradas apelou para os recursos que condenara na véspera. Aproveitando-se da liberdade de imprensa que ela própria destruíra, restaurada pelo novo governo de José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, fez de seu jornal, o Tamoio, o órgão de um radicalismo infrene, e, emparceirando-se numa aliança extravagante com os exaltados da Constituinte, rodeou a nova situação de toda a espécie de empeços, erigindo-se, por fim, inspiradora da lei que incompatibilizaria de todo aquela Assembleia com o imperante, a que tornava independente do veto imperial o Código Orgânico que se elaborava. Era colocá-lo sob golpe de Estado. De fato, ao aparecer em 30 de agosto o projeto constitucional, quase abortício ou temporão, precipitado nas votações atropeladas ou tangidas pelos ultra-radicais, estava pronto o ambiente que o afogaria. O antagonismo pessoal de Dom Pedro I ostentara-se já na proteção desafiadora que ele dera aos oficiais e soldados portugueses da Bahia, onde, entretanto, se traçara a legenda patriótica de 2 de julho, e, se não ocorressem as dificuldades de comunicações, Lord Cochrane e Grenfell não completariam a rota pacificadora do norte, do Maranhão ao Pará, junho a agosto de 23. Nem Frederico Lecourt, barão da Laguna, debelaria em Montevidéu, 18 de novembro, a última resistência das forças áditas à metrópole. Porque o divórcio do imperador e da Assembleia atingira o desenlace tempestuoso da dissolução desta, logo após a formação do Ministério Contra-Revolucionário de Vilela Barbosa, 12 de novembro de 1823. Ao mesmo tempo, fez-se o avesso da situação anterior. Os restos dos batalhões portugueses do Rio, agremiados em São Cristóvão, tornaram-se a última garantia do trono, tendo sido um dos seus comandantes o portador do decreto ditatorial. Combinou-se o desterro aos Andradas, Montezuma, Vergueiro e outros patriotas ferventes. E como supletivo do rompimento, a multidão, no Rio, entre alegrias inexplicáveis, realizou pela primeira vez a sua simbiose moral com um triunfador do dia, aplaudindo-o. Como pormenor deploravelmente pinturesco, cita-se a circunstância de haver o próprio Dom Pedro dirigido as manobras da tropa assaltante contra a Assembleia. Felizmente nos livraram de todos os efeitos da contra-revolução. De um lado, o temor de um levante nas províncias, e de outro, a própria índole sonhadora e cavalheiresca do monarca, que não abdicara o seu papel de cortesão pertinaz da liberdade. Assim, ele congregou os melhores espíritos que o rodeavam, Carneiro de Campos, Vilela Barbosa, Carvalho e Melo, Nogueira da Gama, Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá e outros, cometendo-lhes a tarefa de escreverem um código orgânico. Aqueles eruditos, olhos fixos na Europa e no constitucionalismo nascente, não o elaboraram. Qual a qual mais teórico, reuniram as melhores conquistas liberais, joeirando-as dos exageros democráticos, e ressaíram, por fim, inatingíveis, sobre a cultura do país,
na Constituição jurada a 25 de março de 1824. Tinham cravado um marco ao longe, no futuro. A nossa história, daí por diante, recorda um fatigante esforço para o alcançar. Apesar disto, esta carta outorgada, que ainda hoje seria um código liberal, despertou, incompreendida, revolta. Mas, nestas, quem lhes destrama a meada dos fatos secundários verifica apenas a incompatibilidade dos vários grupos brasileiros para a existência autônoma e unida. A de 1824, em Pernambuco, teve o lastro exclusivo das tendências separatistas. À primeira vista, surge daquela anomalia de um regime constitucional imposto sobre as ruínas de uma constituinte aquele bizarro contrassenso da liberdade doada arrogantemente por um decreto. Mas o que vislumbram as linhas do Desengano Brasileiro de Soares Lisboa, ou os períodos explosivos de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o terrível panfletário do Tifes, jornalistas e representantes naturais de Pernambuco, é o eterno perigo da unidade política contrastando com a heterogeneidade da raça. De sorte que a efêmera Confederação do Equador, ligando as províncias que vão de Alagoas ao Ceará, precisamente no trato de terras onde as vicissitudes da história mais se uniformizaram nas lutas contra os holandeses, destacando-as das gentes meridionais, é um caso franco de diferenciação étnica. Dirigida por um dos patriotas da Revolução de 1817, Manuel de Carvalho Paes de Andrada, reflete-lhes os mesmos estímulos, e ao ser esmagada pelas forças combinadas de Mariterra de Lima e Silva e Lord Cochrane, deixou, a exemplo de todas as revoltas infelizes, na memória de seus 14 enforcados, os germes de outros elementos revolucionários. Estes reuniram-se com um traço legal na primeira Assembleia Legislativa do Brasil, de 1826, que a Constituição instituíra, e onde se agruparam, sob todos os matizes, federalistas e republicanos. A maioria, de liberais monarquistas, adeptos do regime parlamentar inglês, deliberava no tumulto. 2 assuntos predominantes denunciaram para logo o divórcio entre o imperador e a Câmara dos Deputados, a revivescência do partido absolutista, abertamente favorecido pelo primeiro, e o antagonismo crescente da segunda contra as comissões militares que se alastravam pelo país, instituindo um regime de terror generalizado. Destacaram-se, então, em pleno contraste com a subserviência do Senado, que na mesma ocasião se congregara, alguns nomes novos, predestinados a grafarem-se para sempre em nossos fastos. Odorico Mendes, o genial helenista, para logo se salientara objurgando veemente as atrocidades perpetradas no Pará por um almirante mercenário, o repugnante Grenfell, que no último lance de sua estranha missão pacificadora trucidara 253 brasileiros em massa dentro dos porões irrespiráveis do navio que comandava. José Custódio Dias, tão injustamente esquecido hoje, arremetia diuturnamente na tribuna com a facção áulica dos absolutistas infernais. Lino Coutinho, incorruptível e impávido, persistia na agitação ruidosa a que se afeiçoara nos grandes dias das lutas da liberdade. Bernardo Pereira de Vasconcelos, vindo de Minas, uma alma titânica dentro de um arcabouço abatido e afistulado de moléstias, aparecia, surpreendedoramente, cedendo aos máximos arrancos de seu temperamento impetuoso, ao ponto de ferir de frente a própria integridade do regime. E, predestinado a tornar-se maior do que todos, um padre jansenista da vila de Itu, Diogo Antônio Feijó, extremava-se num radicalismo alarmante com seus projetos relativos à eleição por círculos, à abolição das condecorações e do celibato clerical, imprimindo tonalidade excepcionalmente revolucionária
em todos os debates. O imperador parecia não os escutar. Trancara-se no círculo isolante de um gabinete secreto, onde pontificavam singularíssimos personagens que mal se distinguem hoje e se apagam na história, entre as graças rasteiras e as picuinhas do funambulesco Francisco Gomes da Silva, o chalaça, guindado às graves funções de secretário particular, e o maravilhosamente ridículo Gordilho da Barbuda, offenbachiano marquês de Jacarepaguá e senador do Império por decreto. Superponha-se a tudo isto o ruge-ruge das saias da Marquesa de Santos, e avaliar-se-á o declive por onde ia em despenhos o prestígio imperial. Por fim, só o sustinham os braços vendidos de 3.000 mercenários, irlandeses e alemães. Mas eram contraproducentes. Em 1828, desmandaram-se em motins a muito custar reprimidos pelo povo do Rio, e acirraram todos os agentes de cisânia entre o imperador e o país. Comentando estes acontecimentos na Aurora Fluminense, um jornalista incorruptível e viril, Evaristo Ferreira da Veiga, traçara períodos amaríssimos, destinados a reviverem todos os alentos e exageros nativistas. Desgraçado povo, que sofre o jugo do estrangeiro, e nesta apóstrofe percebia-se o nome do monarca, de envolta com os dos chefes daquele rebotalho dos exércitos europeus, sovados pelos sabres napoleônicos. Destarte, o antagonismo entre a opinião nacional e o governo era irremediável, e na legislatura de 1829 atingiu ao ponto crítico. Bernardo de Vasconcelos, Odorico Mendes e Limpo de Abreu denunciaram os ministros da Guerra e da Justiça como réus da criação inconstitucional das comissões militares. Atacava-se de frente a ortodoxia governamental. As sessões transcorreram tumultuárias, ruidosas. E quando chegou o dia da votação, no meio de vozeria insultante das galerias atestadas de patriotas pagos e a soldo dos absolutistas, ouviu-se dominadoramente, impressionadoramente, a palavra severa de Diogo Antônio Feijó. A Constituição não pode marchar sem a responsabilidade do governo. Voto, portanto, pela acusação dos ministros. Estávamos como nos grandes dias da Convenção. As crises ministeriais refletiam, por sua vez, a desordem geral. Caindo o ministério de Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá, o que lhe sucedeu em 16 de janeiro de 1827 de J.F. Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, teve a existência inútil de alguns meses, até ao primeiro ministério parlamentar do deputado Pedro de Araújo Lima, em novembro de 1827. Daí por diante, o desequilíbrio governamental vai acentuando-se num crescendo, até ao desabamento de 1831. O imperador vacila, sondando a opinião, procurando-a mesmo entre os liberais extremados que o repelem, mal permitindo-lhe constituir o ministério de um trânsfuga, José Clemente Pereira, em 15 de junho de 1828, e volta-se intermitentemente para o homem que lhe monopolizara a confiança, Vilela Barbosa. Intervêm fatos externos, acirrando a crise. A banda oriental levantara-se em 1825 à voz de Lavalleja, protegido pelo governo de Buenos Aires, e travara-se a mais inglória das nossas guerras, numa sucessão de combates inúteis, onde apenas sobressaem as vitórias de Rodrigo Lobo contra o almirante Brown. Os exaltados, no Rio, tornam-se quase sócios dos orientais rebeldes. O fracasso do Marquês de Barbacena em Ituzaingó, em 28 de fevereiro de 1827, no recontro desigual com o exército de Alvear, provoca-lhes singulares júbilos, como se, por uma intuição profunda, prefigurassem os perigos da volta triunfante de um general vitorioso para a pátria anarquizada, depois de cursar, nos Pampas, a escola tradicional da caudilhagem.
e quando, depois da guerra, rematada com o Tratado de 27 de agosto de 1828, sancionando a independência da Cisplatina, a esquadra do barão de Roussan exigiu imperativamente a entrega de alguns navios franceses preados no bloqueio do Prata, a conjuntura em que se encontrou o governo, dobrando-se a intimativa contra a vontade das duas câmaras, feriu fundo as suscetibilidades patrióticas e arrancou da fronte do imperador a sua auréola de valente. Ele estava, além disso, em situação que o impropriava afoitar-se com a adversidade crescente. De posse da coroa portuguesa, por morte de D. João VI em 1826, repartia-se em preocupações opostas, das quais somente em parte o libertara a abdicação em favor de sua filha Maria II. Mas embora o animasse o desejo de transpor o mar para fazer-se paladino do constitucionalismo em Portugal, tentou ainda, em 1831, a 19 de março, um último esforço de reconciliação, abraçando-se ao Partido Liberal com o ministério de Carneiro de Campos. Era tarde. Nas eleições de 1830 haviam triunfado, em maior número ainda, radicais e federalistas, e a imprensa, com um vigor que nunca mais teria no Brasil, dirigida pela aurora fluminense de Evaristo da Veiga, tomara a direção do movimento, tornando-o irreprimível, generalizando-se nas províncias, com o Observador Constitucional de Líbero Badaró, em São Paulo, com o Universal, em Minas, e no norte, com o Baiano, de Rebouças. Neste recrudescer de antagonismos, exercia-se também o influxo moral de um acontecimento externo, a Revolução de 1830 da França, delirantemente saudada pelos liberais do Brasil. Na aurora de 27 de setembro daquele ano, Evaristo sintetizara o sentimento geral. Carlos X deixou de reinar. O mesmo aconteça a todo aquele monarca que, traindo os seus juramentos, tentar destruir as instituições livres de seu país. A situação, como se vê, precipitava-se para um desfecho vertiginoso. O Ministério Liberal de Carneiro de Campos durou um mês. O país era ingovernável. O baralhamento das ideias principiava a alastrar-se nas ruas, em desordens sanguinolentas entre nacionais e portugueses, de que foi modelo a tormentosa Noite das Garrafadas, 13 e 14 de março de 1831. Dominante sobre tudo isto, avultava a crise econômica e financeira, que se esboçara desde o governo de D. João VI e viera, gravada de sucessivos empréstimos, até a desastrosa liquidação forçada do Banco do Brasil em 1829. O câmbio caíra, ficando abaixo do par. A dívida passiva herdada da metrópole quintuplicara, ao mesmo tempo que as emissões de títulos inconversíveis varriam as últimas moedas de ouro e prata da terra prodigiosa das Minas. Claro é, a todas as luzes, o estado miserável a que se acha reduzido o tesouro público. Desastroso deve ser o futuro que nos aguarda, dissera o próprio imperador na fala do trono de abril de 1829. E comentando logo depois a situação irremediável, Evaristo da Veiga atribuíra em grande parte a uma corte que com seu esplendor insulta a miséria pública. Nesta emergência, o imperador apelou mais uma vez para Vilela Barbosa, constituindo um ministério de senadores, velhos serventuários, leais, mas fragílimos. Foi o pretexto de maiores tumultos. O povo do Rio enviou uma deputação a São Cristóvão, exigindo a reposição do ministério liberal anterior. Repelindo-a nobremente D. Pedro, a multidão alvorotou-se, e, captado o apoio da tropa, em 7 de abril, confiou a um dos chefes militares, o major Miguel de Frias, nova intimativa imperiosa. Era o desfecho. D. Pedro I abdicou no imperador infante, confiado à tutela de José Bonifácio, repatriado em 1830, e, embarcando na nau inglesa Warspite,
cerrou a primeira fase da sua carreira aventurosa. O 7 de abril era inevitável. Tinha 10 anos o embate entre as correntes monárquica e democrática, e como a divergência das ideias atingisse a um maximum gravíssimo, impunha-se o domínio de uma delas. Mas, embora o favorecessem todos os resultados de uma ação que abatera não só o princípio monárquico, como também, pelo caráter militar que assumira, o prestígio da autoridade civil, o liberalismo triunfante não foi levado às suas últimas consequências. Porque, entre as forças adversas dos federalistas extremados e triunfantes, Partido Liberal exaltado, e reacionários absolutistas, Partido Restaurador ou Caramuru, surgira Tertius Gaudet, na luta que não compartira, fortalecido pela situação neutral entre aqueles rivais que se manietavam, um outro, o liberal monarquista, partido moderado, que, conciliando as conquistas dos combatentes da véspera com as reservas da sociedade conservadora retraída, lhes repelira por igual as tendências exclusivas, evitando 2 perigos extremos que se fronteavam: a república prematura e o absolutismo revivente. O papel da regência, ponto culminante da nossa história política, instituiu-se assim como um ponderador das agitações nacionais, um volante regulando a potência revolta de tantas forças disparatadas. Compreenderam-no os homens extraordinários que, ao assumirem naquele momento o governo, se temiam de si mesmos, no entusiasmo sagrado do patriotismo e do próprio amor da liberdade, que os armara. Nem careciam para isto de aquilinos lances de vistas. Os perigos da situação não lhes demandavam a cogitação mais breve. Eram intuitivos, assoberbavam-nos, estadiavam-se francos, impressionadoramente, e entre eles, pior do que numa ditadura real, surgia a aspiração federalista, colimando o rompimento definitivo dos frágeis elos entre as províncias. Um estrangeiro ilustre, Augusto de Saint-Hilaire, depois de caracterizar o estado revolto das repúblicas platinas, volvia naquela época o olhar para o Brasil e apontava-lhe idêntico destino, se acaso fossem satisfeitos, pelo regime federal, os desejos de mando das patriarquias aristocráticas que o retalhavam. Que os brasileiros se acautelem contra a anarquia de uma multidão de tiranetes, mais insuportáveis do que um déspota único. Ora, a missão da regência constituiu em afastá-los. Contrasta em tanta maneira com as revoltas anteriores, que o 7 de abril passou em julgado, consoante a expressão de Teófilo Otoni, com une journée de dupes, iludidos os exaltados que o precipitaram, o exército que os amparou e a própria nação para quem a abdicação fora uma surpresa. Mas o conceito é falso. Dos vitoriosos da véspera despontariam os 3 maiores homens do tempo: Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos e o padre Diogo Antônio Feijó. E o general que chefiara o movimento, Francisco de Lima e Silva, seria membro imutável dos triunviratos de 31 a 35. O que houve foi o caso vulgar nas revoluções triunfantes. O radical, o agitador vermelho, extinta a sua função demolidora, fazia-se conservador no governo e vibrava a autoridade recém-adquirida contra os que o haviam auxiliado a destruir a autoridade antiga. Mudavam por coerência. Adivinhando a missão histórica do Império, Evaristo da Veiga salvou o princípio monárquico, identificado então com a unidade da pátria. Prevendo a anarquia que esfacelaria o país, Feijó restaurou, por um milagre de energia incomparável, a autoridade civil. Completam-se. São 2 nomes que são 2 índices de uma época inteira. Ambos apareciam sem linhagem no meio de nomes já tradicionais. O primeiro, vindo do fundo de uma tipografia modesta, constituiria o nosso primeiro modelo de um jornalista político,
inflexível e cortês, nunca abdicando a altitude do pensar e do dizer, no meio das mais tumultuárias controvérsias. O segundo, vindo de uma paróquia de São Paulo, dilataria em pouco tempo a sua individualidade sobre a amplitude indefinida da pátria que se construía. Domina inteiramente o quadro. Recorda o herói providencial de Tomás Carlyle. Ministro da Justiça na primeira regência permanente trina, sofreu rijamente todo o ímpeto da torrente revolucionária. O seu primeiro golpe foi contra os companheiros da véspera, suplantando, em 14 e 15 de julho, fortes levantamentos militares que estalaram no Rio. Foi um golpe fulminante. Reprimiu as desordens, dissolveu alguns batalhões indisciplinados, fragmentou os demais, destacando-os para as províncias. Nunca se vira a autoridade deste tope. Ela golpeou de espanto o próprio governo, determinando a saída de alguns ministros assombrados e a entrada de Bernardo de Vasconcelos e Lino Coutinho. Diogo Feijó prosseguiu inflexível. Tendo-se apenas apercebido de estoicismo raro que o levava intrêmulo às decisões mais arriscadas, criou a Guarda Nacional em 18 de agosto de 1831 e com ela, logo depois, em 7 de outubro, reprimiu novo levante do Corpo de Infantaria de Marinha, que foi, por sua vez, extinto, depois de severamente corrigido, sendo entregues os negócios da Marinha a um lente da Academia Militar destinado à longa carreira, Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí. Deste jeito, em poucos meses, a anarquia emergente da indisciplina militar dobrava-se, jugulada, sob as mãos inermes de um padre. E o governo pôde devotar-se à organização administrativa, criando o Tesouro Nacional e tesourarias provinciais, sancionando e procurando aplicar, ainda que inutilmente, a primeira lei repressiva do tráfico, em 7 de novembro de 1831, e reorganizando as escolas. Edificava sobre o solo vibrante da Revolução. O ano de 1832 antolhou-se-lhe referto de ameaças. Os 3 partidos que se enterreiravam nas câmaras tinham elementos que se contrabalançavam. Aos moderados, dirigidos por Evaristo, Vergueiro, Limpo de Abreu, Carneiro Leão e Paula de Souza, contrapunham-se os exaltados, de Paz de Andrade, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, dos Franças, da Bahia e de Miguel de Frias, enquanto o Caramuru enfeixava os nomes tradicionais de José Bonifácio, Paranaguá, Cairu e Martim Francisco, lastimavelmente aberrados da trajetória superior que tinham sido os primeiros a traçar, ao ponto de maquinarem a volta de Dom Pedro I. Na imprensa, o Repúblico de Borges da Fonseca e a Aurora batiam-se sob ataques convergentes dos jornais federalistas, o Exaltado, a Matraca e a Sentinela de Cipriano Barata, e reacionários, o Caramuru, o Tempo e o Diário do Rio. E, fora destes 2 campos, a Sociedade Federal, a Sociedade Militar, dos absolutistas, e a notável Sociedade Defensora de Evaristo, onde se ensaiava a oratória imponente de Francisco de Sales Torres Homem, transmitiam, agravadas, ao povo, estas divergências insanáveis. A 3 de abril rebentou novo motim, impelido por Miguel de Frias, liberal extremado. Foi suplantado. Seguiu-se-lhe, dias depois, um outro, desencadeado pelos absolutistas e dirigido por um alemão aventureiro, o conde von Bülow. Foi completamente suplantado. O inflexível ministro da Justiça firmava definitivamente a ordem. De sorte que, a exemplo do ano anterior, os trabalhos do governo e das câmaras puderam traduzir-se em medidas fecundas, em que sobressaem a sanção do novo Código do Processo Criminal, à luz das modificações profundas que o constitucionalismo imprimira na vetusta legislação portuguesa, a reforma das ordenações, estabelecimento do júri e o abandono de uma velharia colonial,
à casa da suplicação. Os poderes constituídos, galvanizados pelo ânimo inflexível de Diogo Feijó, atravessaram, afinal, mais firmes, todo o ano de 33, demasiando-se até em atos de energia, inúteis e condenáveis. A destruição, pela justiça sumária do empastelamento, da imprensa diversa. E, a 15 de dezembro, a prisão de José Bonifácio, suspenso do cargo de tutor da família dinástica. Nesta, como nas repressões anteriores, o governo reagia simultaneamente contra os ideais extremos que entre si mesmos se repeliam. O Partido Moderado preponderou, por fim, incondicionalmente, desde 34. Pertence-lhe inteira a lei de 3 de agosto daquele ano, o ato adicional. Aí há um transigir cauteloso com o liberalismo atenuado, senão com as próprias tendências federalistas. Substituem-se os conselhos pelas assembleias provinciais. Suprime-se o Conselho de Estado e, como um minorativo a estas franquias, ou anode no consolo ou absolutismo suplantado, faz-se a concentração do governo na regência una e institui-se o poder moderador. Uma proposta dos separatistas para que os presidentes das províncias se escolhessem numa lista tríplice das respectivas assembleias, caiu, impugnando-a Evaristo da Veiga, o grande inspirador dos moderados, que lhe lobrigara nas entrelinhas o fracionamento do país. Justificavam-no todos os fatos, além dos que ocorriam na capital. As revoltas nas províncias desatavam-se em datas, vinculadas em série. No Ceará, 1831 e 32. Em Pernambuco, 1832 a 35. No Pará, 1835 a 37. Na Bahia, 1837 a 38. No Maranhão, 1838 a 41. E abrangendo-as, somando-as, a longa agitação no Rio Grande, 1835 a 1845. Debelada a primeira pela regência trina, as duas seguintes deparariam um adversário mais tenaz. Diogo Feijó, já então senador pelo Rio de Janeiro, fora eleito regente em 12 de outubro de 1835. Mas parecia mudado. As lutas ferozes que compartira haviam-no tornado vacilante sobre o futuro. As cláusulas que impôs para aceitar o governo, uma das quais, a 8ª, prevê a hipótese da secessão das províncias, mostram-no aperrado de desânimos. Compreendera, talvez, a enormidade do problema que se propunha atacar, e que os tumultos federalistas, os mais lógicos entre os que abalavam o país, tinham gênese inacessível, exigindo operação mais séria do que cargas das baionetas. Uma daquelas revoltas, a ferocíssima cabanagem do Pará, vencida pelo general Soares de Andréa em 1836, dera um tipo novo à nossa história, o cabano. Simbolizava o repontar de questão mais séria, que passou despercebida da sua visão aguda e se destinava a permanecer na sombra até os nossos dias. Era o crescente desequilíbrio entre os homens do sertão e os do litoral. O raio civilizador refrangia na costa, deixava na penumbra os planaltos. Os maciços de um continente compacto e vasto talhavam uma fisionomia dupla à nacionalidade nascente. Ainda quando se fundissem os grupos abeirados do mar, restariam, ameaçadores, afeitos às mais diversas tradições, distanciando-se do nosso meio e do nosso tempo, aqueles rudes patrícios perdidos no insulamento das chapadas. Ao cabano se ajuntariam no correr do tempo o balaio no Maranhão, o chimango no Ceará, o cangaceiro em Pernambuco, nomes diversos de uma diátese social única, que chegaria até hoje, projetando nos deslumbramentos da República a silhueta trágica do jagunço. Observe-se, contudo, de passagem, que não escapou de todo ao descortino excepcional de Diogo Feijó o meio preexcelente para quase remover-se esta fatalidade,
em grande parte resultante da nossa amplitude e impenetrabilidade continental. Na lei de 31 de outubro de 1835, a primeira que ele promulgou ao assumir a regência una, traçam-se as primeiras linhas do nosso desenvolvimento econômico. Autorizava-se a construção de uma estrada de ferro para ligar-se a capital do Império às províncias de Minas Gerais e São Paulo. Mas o belo pensamento administrativo avantajava-se demais a própria sociedade. Foi inviável. Ao grande homem ficou, porém, a glória de haver adivinhado esse antagonismo formidável do deserto e das distâncias, que ainda hoje tanto impece o pleno desdobramento da vida nacional. Vencida a cabanada, curou o regente da insurreição riograndense, dirigida por um campeador, Bento Gonçalves da Silva, com quem não desadorava ombrear um outro predestinado à maior fama, Giuseppe Garibaldi. A ação do governo foi, entretanto, frouxa, permitindo que, apesar de aprisionado primeiro em sangrento combate de 3 dias, 2, 3 e 4 de dezembro de 1836, se avantajassem os farrapos, sobranceiros ao revés, ao ponto de proclamarem, um mês depois daquele revés, a República de Piratinim, sendo eleito presidente o próprio general prisioneiro. As vacilações governamentais favoreciam-nos. Bento Gonçalves, conseguindo evadir-se do Forte do Mar, na Bahia, dera-lhes novo alento, e o melhor chefe legalista, Bento Manuel, que se notabilizara em 1818 na campanha contra Artigas, com ele se bandeou numa defecção lastimável. Ao mesmo tempo, agravava-se nas câmaras a oposição liberal, dirigida por Bernardo Vasconcelos, Araújo Lima e Rodrigues Torres, a que se aliavam 2 grandes predestinados, Carneiro Leão e Paulino de Souza. E, para malignar as coisas, a morte de Dom Pedro, em 1834, que se figurava circunstância favorável, destruindo de golpe as esperanças dos reacionários, ocasionara a aliança destes com a oposição parlamentar, criando-se o Partido Conservador, triunfante nas eleições daquele mesmo ano e maniatando de todo o governo. Sombreava ainda mais o quadro uma situação financeira quase irremediável. A atividade incipiente do país, danada por esse intermitir de revoltas e as suas precárias fontes de rendas exauridas pelas despesas feitas para as debelar, agravavam de ano a ano a dívida pública, sobretudo externa, cujos compromissos mal paliara a resolução legislativa de 1833, que quebrara o padrão monetário em vigor desde os tempos coloniais. Diogo Feijó, avaliando a situação, resolveu-a com a antiga retitude. Nomeou ministro do Império o seu principal adversário, o chefe oposicionista Pedro de Araújo Lima, e no dia seguinte, 19 de setembro de 1837, entregou-lhe o cargo da regência, ultimando-se a missão histórica do Partido Moderado. Desaparecia nobremente e no momento oportuno. Nobilitar a lei, ressuscitar a autoridade, dignificar o governo. Diante de sua alma de romano, quebrara-se, amortecida, a vaga de uma revolução. Ficava-lhe adiante um remanso, o Segundo Império. Depois de 1836, a história política do Brasil se resume na luta dos 2 partidos, o conservador e o liberal, Barão do Rio Branco. Mas, desde logo, é claro o descambar do princípio democrático, até então predominante. A regência de Araújo Lima esboça a reação monárquica, favorecida inesperadamente pelos 2 maiores paladinos das franquias liberais, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. O último traçou com incomparável lucidez a sua nova atitude. Fui liberal, então a liberdade era nova no país, e estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém,
é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, e por isto sou regressista. Não sou trânsfuga, não abandono a causa que defendo no dia de seus perigos, de sua fraqueza. Deixo-a no dia em que tão seguro é o seu triunfo, que até o excesso a compromete. Aí está todo o ementário da época. Não temos em toda a nossa vida política, em tão poucas linhas, programa tão vasto. Bernardo de Vasconcelos não se justificava. Justificava a sua nacionalidade. Seria incoerente se não mudasse. O grande homem, aprumando-se na encruzilhada a que chegara a fase preparatória da regência, trancava a passagem para a República. O Império surgiria com a maioridade antecipada e inconstitucional, feito anelo comum dos liberais de Antônio Carlos e conservadores de Paranaguá. Foi o que sucedeu a 23 de julho de 1840. A maioria do país estava em paz. Debelara-se na Bahia a Sabinada, em 1838, e a efêmera República Baiense. E no Maranhão, os balaios fugiam diante de um general feliz, de Lima e Silva, Caxias, cuja espada seria a escora de um reinado. No sul, malgrado 2 lidadores iguais no destemor e no renome, separados depois por uma variação de cenário, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, os rebeldes recuavam ante a firmeza do general Soares de Andréa, barão de Caçapava. Decaíam as paixões. A própria imprensa abdicara de si o papel agitador que monopolizara. 2 jornais, o Brasil, de Justiniano José da Rocha, e o Maiorista, de Sales Torres Homem, ambos bem escritos, frases limadas, sem o afogo e a sinceridade dos anteriores, bastavam às exigências políticas. Percebia-se a infiltração do artritismo monárquico no corpo fatigado do país. Vão surgir ainda algumas revoltas, as últimas. E nestas, nas de Minas e São Paulo, 1842, sufocadas por Lima e Silva, nos combates de Santa Luzia e Venda Grande, na de Pernambuco, 1848, o que se observa é apenas o desapontamento partidário. Não havia princípios políticos em jogo. A de Minas, por exemplo, determinaria o fato subalterno de uma reforma no Código do Processo. Os rebeldes timbram no conclamar a adesão ao trono. Batem-se, saudando a realeza. Imprimira-se uma inflexão na diretriz da nossa história. Era obrigatória. O nosso desenvolvimento social fora até ali quase nulo. A vida nacional ativera-se aos interesses absorventes da política. A cultura literária permanecera inapreciável. A filosófica papagueava no ecletismo maçudo do padre Montalverne. Os talentos que apareciam, resumamo-los, em Araújo Porto Alegre, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, tinham educação alienígena através da preliminar obrigada de uma viagem à Europa, de onde nos vinham os únicos contingentes da ciência, emalados. Nas ciências, restringíamo-nos à figura solitária daquele notável padre Custódio Alves Ferrão, 1842, incompreendido e inútil nas salas desfrequentadas do Museu Nacional incipiente. Seguindo o exemplo de Saint-Hilaire, alguns eleitos saltavam, envoltos de indiferença geral, num ponto qualquer da costa, e iam descerrar as opulências de uma natureza sem par, imensa página da história natural que não sabíamos ler. D'Orbigny segue para Mato Grosso, Pedro Clausen, 1841, para Minas, Helmreich, 1842, para a Bahia, Gardner para o extremo norte. Pisces delineia o nosso primeiro mapa geológico. Castelnau, 1843, afunda nos planaltos. E mais ilustre que todos, Wilhelm Lund,
de seu retiro tranquillo da Lagoa Santa, principiara a abalar o mundo scientifico com as suas extraordinarias descobertas sobre o brasileiro pré-histórico. Ninguém os percebia. Sob o aspecto intelectual, reduzidos à literatura apressada dos jornais e às rimas de um e outro poeta de talento a errar pelas encostas da inspiração nacional que culminava nos suspiros poéticos de Magalhães, estaríamos aquém da ditadura real. E sem magoar a história, poder-se-ia dar a D. João VI o título de mecenas, se, desde 1838, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob a direção do Marechal da Cunha Matos e cônego Januário Barbosa, não se erigisse como um centro de convergência das energias dispersas do nosso espírito. A simples lista de seus primeiros sócios, onde a par dos nomes estrangeiros, presuntuosamente decorativos, de Chateaubriand e de Humboldt, se destacam os de Marques Lisboa, Vasconcelos Drummond, Maciel Monteiro, Pedro de Ângeles, Ladislau Monteiro Baena, paciente compilador das eras da província do Pará, Visconde de São Leopoldo, Anais da província de São Pedro do Sul, Inácio Ascioli, Memórias Históricas e Políticas da Bahia, Marquês de Maricá, Pedro de Alcântara Belegarde, Joaquim Caetano da Silva e um moço, Varnhagen, que seria mais tarde o Visconde de Porto Seguro, é por si só bastante expressiva no revelar uma vivacidade espiritual amplamente generalizada. Mas aperreavam-na as desordens dispersivas dos partidos. Na própria ordem prática, as mais imperiosas medidas despontavam abortícias. A ideia de bater-se a distância e abreviar-se a enormidade da terra pelas linhas férreas ressurgira em 1840, no privilégio concedido a um estrangeiro pertinaz, Thomas Cochrane. Mas o lúcido profissional agitou-se debalde no meio da sociedade desfalecida, até ao malogro completo de seu pensamento progressista. Assim, a nossa evolução, por ser estritamente política, era problemática, pelo menos ilusória. Estava numa minoria educada à europeia. O resto jazia no ponto em que o largara a metrópole, obscuro e dúbio, amálga proteiforme de brancos, pretos e amarelos, uns e outros prática e moralmente prejudicados pela escravidão crescente, com o tráfico que se não extinguira. De sorte que, embora a regência, com ser eletiva, exemplificasse a praticabilidade da república, foi providencial a atitude dos que lhe prorrogaram o advento. Seria, então, artificial e forçada. Contraviria a situação social. Esta, cindida de crises, viera desde a Constituição de 24, que impusera, permita-se-nos a antilogia, a liberdade, numa ascensão vertiginosa para que se não aparelhara. O Segundo Império foi uma parada, digamos melhor, uma situação de equilíbrio. Predominara, logo em boa hora, o elemento conservador. Na Câmara de 1843, uma figura isolada, Antônio Rebouças, único a representar a falange liberal decaída, aparecia como uma evocação do passado. Fundindo duas raças, aquele ariano bronzeado desdobrou, inútil, diante dos reacionários tranquilos, a sua sólida envergadura de lutador. Era um incompreendido. Falava uma língua morta, no recinto onde, entretanto, eclipsando os grandes nomes do Senado, iam surgindo Maciel Monteiro, Abrantes, Vanderlei, Eusébio de Queiroz e Nabuco. É que a regressão ou a parada, segundo o ideal de Bernardo de Vasconcelos, fora completa. Começando a governar com os liberais, Antônio Carlos, Martim Francisco, Limpo de Abreu, Coutinho e Holanda Cavalcante, o imperador fizera-o por gratidão aos batedores da sua maioridade inconstitucional. Este ministério não durou um ano. A reação monárquica desmascarou-se logo com o Marquês de Paranaguá, 23 de março de 41,
e foi desde logo exagerando-se até golpear o ato adicional. Restabeleceu-se, por uma lei ordinária, o Conselho de Estado. E por uma outra, de 3 de dezembro, foi entregue a distribuição da justiça a um complicado aparelho policial. Carneiro Leão, depois Marquês de Paraná, em 20 de janeiro de 43, um convencido que atrairia todos os ressentimentos do monarca para lhe amparar melhor o trono, continuou este esforço. E ao entregar em 44 o governo aos liberais do Visconde de Macaé, viu-se que o fazia menos pelo decair do programa conservador que por um ressentimento pessoal do imperador. Com efeito, a preocupação absorvente de estancar as reformas ia nivelando os partidos. Tinha-se andado demais. O próprio Antônio Carlos, desequilibrado no estonteamento da altura a que se chegara, atirava no seio da representação nacional um grito despavorido: senhores, a Constituição foi feita às carreiras. Era preciso parar, embora repelindo-se as melhores figuras do passado, Feijó e Campos Vergueiro, duas tradições vivas e belíssimas, comprometidos nas revoltas que romperam em 42, em Minas e São Paulo, foram desterrados. Desfechou-se em 45 o último golpe no federalismo, no Rio Grande, caindo a República de Piratinim. Por fim, o Partido Liberal saiu em 1848 do poder para a Revolução malograda de Pernambuco. Desenhou-se o perfil do último revolucionário, Nunes Machado, e a crise extinguiu-se de vez, dominado o horizonte político, em 29 de setembro de 48, pelo Marquês de Olinda, a quem o cargo de último regente dera quase a majestade de um rei. Começava a política imperial. Nobilitou-a, a princípio, uma medida civilizadora. Uma questão incômoda, a da escravidão, viera desde o século anterior, 1758, com o etíope resgatado de Ribeiro da Rocha, intermitentemente revivida. Em 1810, Veloso de Oliveira apresentava a D. João VI com a ideia de libertação dos nascituros. Hipólito da Costa agitara-a pelo Correio Brasiliense, discutindo a emancipação gradual e inspirando, talvez, o Tratado de 22 de janeiro de 1815 com a Inglaterra, no qual o governo português se obrigou a abolir o comércio de escravos ao norte do Equador. O Visconde da Pedra Branca, um sentimental, levantara-a sem resultado nas Cortes de Lisboa em 21. Em 1825, José Bonifácio apresentava notabilíssimo projeto, sacrificado nas desordens do tempo. Sobreviera, por fim, de novo, a influência da Inglaterra, Convenção de 1826, visando refrear o tráfico a partir de 1830. Depois, a lei inexecutada ou intermitentemente violada pelos contrabandistas, de 7 de novembro de 31, inspirada por um projeto anterior e malogrado dos irmãos Ferreira França. Sucedeu um hiato durante a regência e começo da maioridade, até o Bill Aberdeen, 1845. A nova intervenção inglesa, porém, mal estreara-se com o estatuir a captura do negreiro mesmo nas águas territoriais e o seu julgamento nos tribunais britânicos. Foi contraproducente. O traficante, emboscado no ressentimento nacional, tornou-se um quase vingador da nossa soberania melindrada e ferida. A Inglaterra, porém, insistiu, ao ponto de influir excepcionalmente no ministério do Visconde de Monte Alegre, em que se recompusera anteriormente o do Marquês de Olinda. A lei de 4 de setembro de 1850 imortalizou o ministro da Justiça Eusébio de Queiroz e, severamente aplicada, avantajou-se às balas dos cruzeiros ingleses, extinguindo inteiramente o tráfico. O grande mérito de Monte Alegre está no haver pairado a cavaleiro das explorações que se exercitaram sobre o melindre nacional. A pressão das armas inglesas era iniludível. Não havia obscurecê-la, nem ao seu caráter irritante. Mas era também uma intimativa austera da civilização. O mesmo se dirá de um outro ato subsecutivo,
a intervenção nos negócios do prata, 1851, depois de um longo afastamento em que um nome, Ituzaingó, se escrevia isolado, desairando nosso prestígio no exterior. O ministro dos Estrangeiros, Paulino de Souza, Visconde do Uruguai, aproveitou um lance magnífico para ampliar, de golpe, o campo da ação inegavelmente civilizadora da diplomacia imperial. Realmente, as tropelias de D. Manuel Rosas, que desde 1835 submetia a Confederação Argentina à tirania deplorável, desencadeavam-se próximas demais das nossas fronteiras. Constituíam ameaça de complicações inevitáveis. O velho sonho imperialista do vice-reinado entontecia a alma do tirano, levando-o a intervir intermitentemente nos negócios do estado oriental do Uruguai, há pouco tempo cindido pela rivalidade dos caudilhos Manuel Oribe e Frutuoso Rivera. Rosas, inclinando-se ao primeiro em 1851, ao ponto de fornecer-lhe tropas para assediar Montevidéu, desvendara os seus intuitos. Mas contravinha a política tradicional do Brasil, essencialmente baseada na manutenção da autonomia, não só do Uruguai, como do Paraguai, a quem nos ligáramos por uma aliança em 25 de dezembro de 1850. De sorte que a tríplice aliança de 29 de maio de 1851, entre o Império, o Uruguai e a província de Entre Rios, dirigida pelo general Urquiza, instituindo-se para debelar a ditadura tumultuária da Mazorca de Buenos Aires, que ameaçava alastrar-se pelas nações vizinhas, foi, ao mesmo passo, um ato de defesa nacional e um lance superior de liberalismo incomparável na política exterior. Tão certo é que os 2.000 soldados do Marechal Duque de Caxias, reforçados pelos marujos de Grenfeld, não foram repelir apenas as arremetidas do alucinado, que no carimbo das notas oficiais completaria o dístico «Mueran los celvajes unitarios», com insultos ao infame governo do Brasil, senão também para, de acordo com o artigo 1º do Convênio de 29 de maio, manter a independência da mesma República do Uruguai, fazendo sair do território desta o general Oribe e as tropas argentinas que ele comandava. A campanha, rematada com o melhor êxito em Montecaseros, 13 de fevereiro de 1852, de que resultaram a queda do tirano e o reacender-se a nossa glória militar depois do eclipse parcial de Ituzaingó, teve 2 notáveis efeitos: a libertação do Uruguai e a navegação franca no estuário do Prata. Em tudo isto, um inconveniente único: a aliança de 12 de outubro de 1851, negociada pelo Marquês de Paraná, que nos arrastaria outra vez em armas, mais tarde, para o sul. Ou este descuido, o não aproveitar-se o triunfo de Caseros para, naquela ocasião, resolverem-se decisivamente muitos assuntos delicados, dentre os quais o da neutralidade completa e definitiva da ilha de Martim Garcia, que chegou lastimavelmente indefinido até os nossos dias. Este ministério, porém, e a sua segunda recomposição em 11 de maio de 1852, com a presidência do Visconde de Itaboraí, realizara trabalhos tão notáveis que não há em insistir nestes breves deslizes. Completou, em parte, na ordem prática, a tarefa da unidade nacional, batendo de frente o obstáculo da extensão do território, com as primeiras linhas de estradas de ferro e navegação. O decreto de 26 de junho de 1852, estabelecendo as garantias de juro, iniciou praticamente a indústria ferroviária, que para logo se delineou no norte, com a estrada do Recife a São Francisco, decreto de 19 de outubro de 1853, e no sul com a de Dom Pedro II, decreto de 9 de outubro de 1853. Antes, porém, sem nenhuns favores do governo, a iniciativa individual definira-se na vontade triunfante de Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, e os 17 quilômetros da linha do Grão-Pará investiam com as encostas da Serra do Mar, nos primeiros passos da conquista majestosa dos Planaltos, ouvindo-se o primeiro silvo da locomotiva na América do Sul.
o governo secundou este renascimento. Regulou a fortuna publica pela emissão bancária de 1853, Código Comercial, leis de terras e reformas do Tesouro. Criou as províncias do Amazonas e Paraná. Expandiu a vida internacional, reorganizando a diplomacia. Abriu o livre trânsito do Paraguai, com o Tratado de 25 de dezembro de 1850. E, por fim, deu eficaz impulso à corrente imigratória, que, esboçada com D. João VI, colônias Leopoldina e Nova Friburgo, Dom Pedro I, São Leopoldo, e em 1840, com a fundação de Petrópolis, teria, desde 1850, com a vinda de Hermann Blumenau, um traçado contínuo, de que restam como pontos determinantes Blumenau, Joinville, Mundo Novo, São Lourenço, Teutônia e outras. Nunca uma situação conseguira tanto. Abandonando o poder em 6 de setembro de 1855, o governo fazia-o sem um golpe adverso, como que assaltado de fadigas. Entregava-o ao homem que lhe fora inspirador encoberto nas administrações interna e externa, o Marquês de Paraná. Fim da seção 13.